Olá meu povo, como vocês estão? I'm back. Enfim, estamos aqui agora para um vídeo um pouco diferente. Como eu já expliquei na própria série, o de Fé e Ciência, o grosso daquela série, o principal, para entender a relação entre fé e ciência, eu já passei, né? Agora eu só vou fazer algumas complementações aí com algumas dúvidas, como eu expliquei. Para dar uma variada, eu decidi mudar um pouco de assunto aqui, vou fazer pelo menos uns 3 vídeos, eu acredito eu, até voltar com a série de Fé e Ciência, que sim, ela vai continuar, acho que ela vai até o 8º episódio. O que tem a ver, né, essa reflexão que eu quero fazer em cima de Exterminador do Futuro com relação à própria Quaresma em São Miguel? Eu decidi fazer esse vídeo agora justamente por conta da Quaresma em São Miguel, né? Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Bem, os senhores e as senhoras sabem que eu gosto de sempre mesmo nas reflexões dar uma contextualizada na história. Só que Exterminador do Futuro tem um roteiro um tanto complexo. Não consigo ler nada. Né, as linhas do tempo são meio confusas, tem T isso, T aquilo, T 1000, T 2000, T 3000, T 4544, enfim, tem várias coisas assim, né, e tem várias linhas do tempo. Na verdade, então eu vou pegar o que é canônico da linha do tempo mais simples, vamos por assim dizer, do Exterminador do Futuro, que é o 2 e um jogo de videogame que eu esqueci o nome agora. Mas Lucas, por que essa escolha? Bem, assim como outros filmes, eu sempre achei divertido o Exterminador do Futuro. Independente, até os últimos lá que falam que é ruim, eu acho um filme divertido ainda. Mas de fato, se você for ver o roteiro e a história, acaba ficando meio ruim a história, o roteiro em si, né? Porque ele fica confuso, enfim. Todos os problemas aí que os cineastas vão saber dizer e os críticos vão saber dizer, né? Até como os próprios fãs. E eu gosto dessa linha do tempo, por assim dizer, e desse roteiro, que nem sei se é canônico ter o jogo lá como basicamente completando o primeiro e o segundo filme, como se fosse um terceiro filme. Mas eu considero ele canônico, porque pra mim a história fica muito boa, fica muito bem fechadinha e amarradinha. Posso não ser, mas nem minha cabeça. Então é por isso que eu tô pegando essa linha aí. Ela é mais simples, ela é mais direta, ela... Mosquito. Tão pequeno e tão perigoso. Ela é mais interessante. E ela tem uma história melhor. Além de ser um filme divertido, daí ela ainda tem uma história boa, assim, um roteiro bom. Dado isso, eu sei que o jogo também teve problemas lá de gráficos, essas coisas, mas eu tô indo pelo roteiro aqui, tá? Senta que lá vem a história. Então, depois de ser criada no dia 4 de agosto de 1997, o ano que eu nasci, Coincidência? Acho que não! a Skynet é ativada e passa a comandar as decisões do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, sem uma intervenção humana, ou seja, uma inteligência artificial cuidando aí de toda a defesa, né, armamentista de um país. Porém, essa inteligência artificial ela se torna autoconsciente. E no dia 29 de agosto de 1997, ela inicia um ataque nuclear à humanidade. E assim acontece o dia do juízo final, então falado aí nos primeiros filmes do Exterminador do Futuro. Survivors. Então, bilhões de vidas humanas são perdidas no ataque inicial, no ataque nuclear, mas algumas milhões acabam sobrevivendo e criam a resistência, que luta contra a Skynet para destruí-la e recuperar o controle do planeta. Porém, a Skynet também não fica parada e ela cria as máquinas. Sobreviveram só para enfrentar um novo pesadelo, a guerra contra as máquinas. E aqui eu queria dar um contexto para quem quiser também entender quais são os exterminadores, então, quais são as máquinas canônicas, né, desse universo aí, dos 2 primeiros filmes e do terceiro que é o jogo. Porque se for pensar bem, o próprio Destino Sombrio que teve depois, ele já é uma outra linha do tempo também, né, porque não é a Skynet, foi outra inteligência artificial que foi criada mais pra frente, né, a Skynet ela foi construída antes de ter sido construída, por assim dizer. Mas enfim, voltando à nossa linha do tempo aqui, a Skynet ela desenvolve alguns veículos que no começo usavam armamento do tempo presente, mas depois desenvolvem o armamento a laser.
E também ela cria os famosos exterminadores, as máquinas, os infiltradores aí pra tentar também acabar com a humanidade. Dentre elas, tem um que basicamente não ficou conhecido, porque foi criado pelos humanos, assim, nem entrou nos filmes, e nem sei se ele é citado nos filmes, mas eu tô citando aqui por precaução. T-70, que é um exterminador bem rudimentar aí, que ainda foi criado pelos humanos. Depois dele, então, as máquinas, já durante a guerra entre os humanos e as máquinas, já desenvolve o T-600. E esse T-600, depois de um tempo, ele vai passar, alguns deles a receberem uma pele de borracha, para pelo menos a longa distância tentar enganar os humanos e tentar pegá-los de surpresa. Logo, esses T-600 eles deixam de ser fabricados e a Skynet desenvolve armas superiores, como os... foram citados T-700, mas eu não sei se eles existem nessa linha do tempo, então não vou citá-los aqui. Mas então ela desenvolve os T-800. Que são os conhecidos aí, que sempre apareceram, inclusive no vídeo de Fé e Ciência, bastante vezes, né? Então, os T-800 eles são aí mais resistentes, mais fortes e mais inteligentes. E alguns deles passam a serem um pouco modificados, como, sei lá, tem T-805, que tem um lança-chamas. Daí tem o T-825, que tem capacidade de levar 2 metralhadoras e é mais resistente um pouco. E assim tem algumas variações desse T-800. E agora aqui eu queria explicar para vocês o famoso, o que é o Arnold, né? Uma hora falam que ele é um T-800, uma hora falam que é um T-850, outra hora falam que ele é um T-101, como ele mesmo fala, e fica essa confusão. Então o Arnold ele é um pouco das três coisas nessa linha do tempo que eu tô colocando aqui, né? Ele é um T-800, que é um T-850, que é um T-101. Ou seja, eu já vou explicar o que isso significa. Então o Arnold ele é um T-800, porque ele faz parte das máquinas humanoides da série 800, né? Como falei, são aqueles últimos exterminadores com forma humanoide, mais tecnológicos, e alguns deles recebem algumas modificações, né? T-805, T-825. No caso, por isso que o Arnold, apesar de ser um T-800, ele é um T-850. Que é basicamente uma daquelas máquinas construída para ser uma infiltradora, ou seja, recebe aquela pele humana por cima do esqueleto de metal. E ela também tem uma CPU muito mais potente que os outros T-800, que tem noções de psicologia e pode até aprender comportamentos humanos. Inclusive a Skynet está sempre controlando essa CPU dos T-850, porque ela é tão avançada que ele pode se tornar autoconsciente, ele pode começar a pensar por si mesmo, sem a Skynet. Só que a autoconsciência dele pode ou não, né, ficar a favor da Skynet. Como eu falei, pode desenvolver uma consciência própria dele. Coincidência? Acho que não! E quando eles são enviados para o futuro, eles tendem até a ficar um pouquinho mais burrinhos, por assim dizer, porque lá eles são colocados em modo de leitura. Para não aprenderem tanto e não acabarem se tornando autoconscientes e, sei lá, tomando atitudes por eles mesmos que são contrárias às atitudes da Skynet. E por que T-101? Até onde eu entendi, né, pelo menos aqui nas minhas pesquisas próprias, o T-101 na verdade seria o revestimento de pele, corresponde ao revestimento de pele que o Arnold recebeu, ou seja, o 101 é basicamente a cara do Arnold. Um T-125, por exemplo, poderia ter a cara diferente de outra pessoa. Poderia ter a cara diferente de outra pessoa. Coincidência? Acho que não! Enfim, então... Por isso que o Arnold ele é um T-800, ele é da série T-800, e o modelo T-101, e com ali as melhorias de um T-850. Porém, mesmo com todo esse aparato, a Skynet, depois de um tempo, começa a ser driblada.
pela inteligência humana, no caso, que começa a hackear algumas de suas máquinas, começa a roubar algumas de suas tecnologias, como as próprias armas a laser. E assim a Skynet ela se vê perdendo a guerra. Então, no ano de 2029, a Resistência já está ali às portas da Skynet para destruí-la. E ela finalmente consegue terminar sua última arma, que é a Máquina do Tempo, que ela pretende enviar exterminadores de volta para o passado para matarem o John Connor antes dele nascer, né? Ou antes dele se tornar o John Connor agora que é um empecilho para a Skynet ganhar essa guerra. Tô louco! Mudando assim outra linha do tempo, para que em outra linha do tempo ela pudesse ganhar da humanidade. Só que acontece também, além disso, da Máquina do Tempo, da Skynet inventar um único exterminador T-1000. T-1000? A Terminator made of mimetic polyalloy, sent back to kill me as a child. A single prototype created by Skynet. Que é um exterminador feito aí de metal líquido, que era o mais tecnológico que ela tinha conseguido desenvolver. Ela só consegue fazer um dele e ela também envia de volta no tempo. Mas... You know John Connor? No. Hey, do you know this guy? Logo depois disso, ela é destruída pela Resistência, e a Resistência encontra essa Máquina do Tempo e também envia um exterminador reprogramado e outros 2 humanos para ajudar a combater os exterminadores que foram enviados no passado aí, mataram John Connor. E o que acontece é que então um T-800 da Skynet ele vai tentar lá matar a Sarah Connor, que é a mãe do John Connor, e o soldado chamado Kyle Reese, enviado pelo próprio John Connor, que é o pai do John Connor, protege ela, engravida ela do próprio John Connor. Então tem esse paralelo aí, né, esse paradoxo, digo, de viagem no tempo. Além disso, no Exterminador do Futuro 2, o T-1000 também chega pra tentar matar o John Connor e é impedido pelo T-800 reprogramado, e os dois são destruídos aí logo depois. E interessante que a Sarah Connor ela tem a ideia de acabar com a fonte do problema, que é a Skynet, ou seja, ela vai atrás pra matar o criador da Skynet, humano, que é um humano, né, que criou ela. Só que esse cara não sabia que a Skynet ia se rebelar contra a humanidade. Então eles convencem ela não, no caso do John Connor, né, convencem ela a não fazer isso. E é só convencer o cara, né, dele não criar a Skynet. मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो E eles conseguem. Mas mesmo assim o cara morre no filme. E a Skynet não é criada, eliminando assim a Skynet dessa linha do tempo. Ou seja, existem 2 linhas do tempo. Uma que aconteceu o apocalipse pela Skynet e a outra que não aconteceu nada. Vocês podem falar, não, no caso tem o último exterminador que é o Destino Sombrio. Mas lembrando que a gente não tá considerando o Destino Sombrio aqui, né? Estamos considerando só os 2 primeiros e o jogo, porque pra mim é um roteiro mais bem fechadinho, mais simples. E aí acaba, né, toda a história aí, todo o lore de Exterminador do Futuro. Ah, sim, no jogo... o nosso personagem ele é salvo por um outro soldado humano. A gente não sabe se é o soldado mesmo ou se é ele mesmo, porque o jogo deixa essa dúvida. Você pode tomar decisões no jogo que alteram um pouco o final dele lá. E tinha um T-800 atrás da gente também, no nosso personagem, que acaba sendo destruído. E o nosso personagem ele é procurado, um dos alvos, né, da Skynet, o segundo, depois de John Connor, porque ele consegue achar, é ele que acha a localização da Skynet, do centro dela, pra destruí-la. Enfim, isso aí é a lore do Exterminador do Futuro. Acaba por aqui e agora finalmente vamos à reflexão. Então, Lucas, o que dá pra tirar de toda essa história e o que isso tem a ver com a Quaresma de São Miguel pro Obséquio, né?
Então, se você for ver bem, né, analisar bem a história do Exterminador do Futuro, o problema mais perigoso e o problema mais imediato a ser resolvido, uma vez que ele está acontecendo, são os T-850, as unidades de infiltração. É aquele que, tipo, você tem um infiltrado lá na tua base, você tem que destruir essa máquina primeiro, se ela está te caçando. E, da mesma maneira, de fazer uma analogia aí com o pecado mortal. Como o próprio padre Paulo Ricardo falou, os pecados veniais é até recomendado que você vá destruindo, por assim dizer, né, um de cada vez, né, você vá resolvendo um de cada vez. Enquanto o pecado mortal, por ele tirar você da graça de Deus, que é o que você precisa, inclusive, para ir pro céu e para te dar força para a santidade, então o problema, os pecados mortais devem ser eliminados todos de uma vez. E, de mesma maneira, os exterminadores, os T-850, principalmente, as unidades de infiltração, são o problema aí mais imediato. You're cleared. That's good to hear, Sergeant. Mas aí que tá o negócio, eles não são o problema principal. Como a Sarah Connor bem pensou, enquanto a Skynet estiver funcional, ela vai ficar produzindo os exterminadores. Enquanto ela não for destruída, ela não vai parar de produzir tecnologia para acabar com a humanidade e os exterminadores, principalmente. Então, da mesma maneira funciona. Tem muitas pessoas que ficam numa luta ferrenha para não pecar mortalmente e elas têm uma sinceridade de coração. Só que às vezes elas estão, sim, focando até no problema principal, que são, no caso, os exterminadores, né? Seriam aí os pecados mortais. Mas elas não estão resolvendo a fonte do problema, a raiz do problema. Não estão destruindo a Skynet. Então, as tentações sempre vão ficar melhorando, até que uma hora... Elas podem até vencer algumas tentações de pecado mortal, mas uma hora ou outra acabam caindo de novo. Nós podemos tomar como exemplo a história do rei Davi, um dos homens mais santos do Antigo Testamento. E ele caiu num pecado gravíssimo, não só se deitando com a mulher de um dos coronéis dele, que era uma mulher casada, como promovendo a morte desse coronel depois. Mas como é que aconteceu tudo isso? Primeiro que Davi não cumpriu com seu dever de, sendo rei, ir pra guerra junto com seu exército. Ele mandou o exército, ele ficou lá na casa dele. Segundo, que ele ficou ocioso. E às vezes você vê, a ociosidade ela é um pecado venial quando chega a ser um pecado venial. Mas ainda assim, a Bíblia dá a entender que Davi ficou sem fazer nada durante esses dias. Como estava sem fazer nada, ele decidiu numa noite ficar andando pelo castelo, assim, aleatoriamente, né, tipo, totalmente ocioso. E ele acaba vendo uma mulher bonita. E ele decide, em vez de desviar o olhar e seguir a vida dele, continuar olhando para essa mulher bonita que estava lá se banhando. Daí ele decide perguntar quem era ela. E falam que ela é mulher desse cara, que era um dos coronéis dele. Em vez de ele, então, aí, seguir com a vida dele, não, ele continua teimoso e ele vai lá e pede pra ela ir pro quarto dele. Eles acabam se deitando, ou seja, já cometeu aí o pecado da traição. Basicamente. Ela acaba ficando grávida dele. Depois disso, ele chama o coronel. Seu coronel prefere ficar ali na casa de Davi, né, com ele, em vez de ir lá com a esposa, que é o que Davi queria, né, que ele fosse com a esposa, pra ele ficar com a esposa, pra, né, ficar cobertado ali e ele pensar que o filho era dele. Mas ele não faz isso, o coronel, e daí ele vendo sem alternativa, ele manda o cara pra uma batalha que nunca poderia ser vencida, matando, assim, indiretamente, esse coronel. E depois, além de tudo isso, quando o profeta vai lá e faz um questionamento pra ele, cria uma parábola, que eu não vou entrar aqui pra não delongar o vídeo, mas depois eu vou tentar pôr aí na edição toda essa história aí toda de Davi. E uma parábola assim, onde basicamente ele tá pegando o crime de Davi e falando como se fosse outra pessoa e com outras palavras. E Davi, ele condena esse próprio crime, que ele não sabia que estava sendo referido a ele mesmo. E o próprio profeta daí fala que o homem da parábola era ele, ou seja, que ele estava se condenando. Aquele negócio que a gente até discutiu lá no famoso vídeo de Demon Slayer, eu digo famoso porque eu sempre cito ele aqui. Pra ele queria misericórdia, mas pro outro ele foi uma pura justiça, sem misericórdia nenhuma. Então você vê como a coisa ela vai escalonando, de uma coisa que parece ser simples, simplesmente o cara ficou ocioso, ele foi escalonando para outros pecados. Mas escrupulosos de plantão aí no meu canal, né? Não quero que vocês virem agora em uma paranoia aí, né, achando que todo pecado venial vai se transformar em um pecado mortal. Isso só vai acontecer se vocês derem cada vez mais vazão para os pecados. Então, o que eu digo aos escrupulosos é que nem sempre a gente pode minimizar ao máximo as tentações de pecado, mas a gente não vai conseguir fugir de todas, porque a gente vive num mundo cercado de pecado. Então, veja o que te faz mal, o que realmente te faz pecar. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, se eu visse uma mulher de verdade na rua, com mais ou menos essa roupa dessa personagem,
eu com certeza me teria tentado, então eu viro o rosto. Mas quando eu tô jogando videogame, uma característica do Lucas aqui, isso não me faz nenhum mal, porque eu não sinto nada. Na verdade, eu nem presto atenção muito nisso, assim, sabe? Pra mim não teria problema. Claro que uma pessoa que mesmo no videogame se sinta tentada, ela vai ter que tirar esse videogame daí. Então você vai ter que ver o que te faz mal e focar nisso. E assim você vai eliminando os pecados veniais, né? Eliminando as tentações. E assim você tem uma vida muito mais fácil, não precisando lutar contra as tentações e pecado mortal. Mas saiba ver isso, né? Não tente se enfiar numa bolha e não ter contato com nenhuma tentação. Você vai enlouquecer e você não vai conseguir fazer isso. Recomendei o Padre Léo para os escrupulosos. Padre Leonardo, digo. E o próprio Padre Léo, né? Que tá em processo de canonização aí. Eles podem orientar bem nesse aspecto também, né? Procurem alguns vídeos aí temáticos sobre escrúpulos desses padres. E também procurem um diretor espiritual, isso é muito importante. Voltando aqui para as outras pessoas, né, que acompanham o vídeo que não necessariamente são escrupulosas. Pleased to meet you. This is the path of my destiny. Round 1. Fight! Hadouken! Not yet! Hadouken! Not yet! Hadouken! Pois faz parte da prudência você evitar as ocasiões de pecado, você evitar os perigos. Existe também um exemplo muito bom que eu ouvi desses dias, que é de um cara que ele sempre acordava muito tarde, tipo lá por meio-dia. E porque ele acordava muito tarde, ele acabava também dormindo muito tarde. No caso da madrugada aí, 3 da manhã, 2 da manhã, que era justamente o horário em que ele, alguma vez ou outra, acabava cometendo pecado aí contra o sexto mandamento, se é que vocês me entendem. E ele sempre lutou ferrenhamente, como eu estava até explicando antes, contra esse pecado. Só que não conseguia vencê-lo. E ele conseguiu vencer a partir do momento que ele passou a simplesmente acordar mais cedo, e daí sentir sono mais cedo e dormir mais cedo, evitando aquela ocasião de pecado. Então parece uma coisa que não tem relação uma coisa com a outra, mas às vezes o pecado ele vai sendo construído durante o dia. E o que eu quero falar aqui pra vocês, não é pra vocês entrarem numa paranoia aí, mas pra vocês verem aquilo que tá causando pecado. Tipo, se você não consegue derrotar um pecado mortal, por assim dizer, você tem que pensar qual que é a Skynet que tá gerando esse pecado. De onde é que ele tá surgindo? No caso desse exemplo que eu dei, era simplesmente se ele acordasse mais cedo, ele evitava aquela ocasião. Assim, ele evitava ter que lutar contra aquela tentação e muitas vezes acabava derrubando ele. Assim, ele nem precisou lutar contra a tentação mais e acabou se livrando desse pecado mortal. O que eu digo pra vocês é, analisem, principalmente se vocês tiverem um diretor espiritual. Se não, talvez vocês podem até ter mais trabalho, mas ainda assim analisem o que está levando, qual é a raiz do pecado, o que está causando o pecado mortal. E não simplesmente tentem fugir apenas lá no momento exclusivo da tentação. Pois é, né, minha gente? Pois os demônios que existem, nós sabemos que eles existem, eles são muito mais espertos do que uma inteligência artificial. E se a Skynet pôde, né, aí mesmo sendo uma obra fictícia e se melhorando, é claro que eles também vão ficar melhorando as técnicas dele pra te pegar no pecado. Daí vocês vão me falar, né? Mas pô, Lucas, então eu vou ter que fazer mais sacrifícios ainda. Bom, agora você entende porque Jesus falava que a porta era estreita, não é verdade? Mas vale a pena, porque depois disso, você evitando as ocasiões de pecado, você não precisa passar por aquele inferno de ter que ficar resistindo às tentações. É uma coisa que eu recomendo muito. Sempre tomar cuidado pra não cair num exagero, né? Viva normalmente, mas não deixe daí de viver dentro da graça de Deus. Faça suas orações, que te dão força, faça suas penitências e também, de vez em quando, a gente sempre faz análises aqui, como eu tô fazendo agora, né, de coisas, obras seculares. Então você também pode tornar as obras seculares úteis. Inclusive úteis não só pelas mensagens, mas para evitar o pecado, ou até algumas atitudes seculares, né?
Por exemplo, se o cara tá por algum motivo sozinho em casa, ele não pode sair por qualquer motivo e é tentado contra o seu mandamento, vamos usar esse exemplo de novo. Se for um homem, né, o negócio ali é a testosterona que tá puxando ele também fisicamente pra essa tentação. Então primeiro você resolve o espírito, você reza, porque é isso que te dá força. E depois você torra essa testosterona de outro jeito, que é fazendo um exercício físico. Bora! Usa testosterona, ou até vendo filme de ação aí, jogando um jogo de videogame de ação, enfim. Então as obras seculares elas também podem ser úteis nessa luta aí. Pô, mas Lucas, não pode gerar um vício? Então, quando você perceber que tá gerando vício, você dá uma cortadinha. Algumas penitências aí de sexta ou quarta-feira, enfim, ou realmente, né, restringindo aí, não ficando a horas a fio, só assistindo filme ou jogando ou fazendo coisas assim. Tenta ter um autocontrole. E assim você pode usar isso que poderia ser um vício, como usar o Exterminador do Futuro 2, né, o T-800, que é o Arnold, reprogramando ele para ajudar a humanidade e não atrapalhar. E para finalizar, a última dica que eu gostaria de dar aí, que espero que ajude vocês, e lembrando, eu vou deixar aqui alguns vídeos para, na verdade, 2 canais, do Padre Leonardo e do Padre Léo, 2 canal, né, plural, adeus. E também vou deixar 2 vídeos que podem ajudar os escrupulosos, do Padre Paulo Ricardo falando do Senhor dos Anéis. Mas com relação às quaresmas, tem muita gente que faz a mesma penitência todo ano. É claro que isso também ajuda, também você ordena ali o teu corpo, principalmente se você está fazendo uma penitência de não tomar Coca-Cola quando você gosta muito de Coca-Cola, isso ajuda a controlar ali os teus instintos também. Mas quando você repete isso todo ano, isso vai perdendo o efeito, não ajuda tanto quanto no começo. Então o recomendado é sempre você fazer isso, acabar com esse cair negativo. O que é o problema que está te levando ao pecado mortal? Vencer outras tentações ou pecados veniais, enfim. Tentações nós sempre vamos ter, né? Eu falei algumas vezes ali atrás que você passa a ser mais feliz por ter menos tentações, é certo falar. Tentações você não vai ter, mas a gente pode minimizar o dano. Lembrando também, senhoras e senhores, que apesar de eu estar sempre tentando me aprofundar espiritualmente e sempre falar de assuntos assim que eu acredito estarem em consonância com a igreja, na verdade eu tenho uma firme crença nisso, senão não falaria. Mas ainda não sou magistério da igreja, então sempre por isso que eu vou deixar alguns vídeos aí de pessoas mais especializadas e as fontes para vocês mesmos verificarem, tudo bem? Então é isso, tá? Fique com Deus, salve Maria, e já deu por hoje que o vídeo tá enorme. Eu não estou suportando mais. I'll be back. Coincidência?